Continuam vendo? Sim. Joia. Então, gente, o tema da aula de hoje, né, nessa disciplina Pesquisa e Comportamento do Consumidor, né, então, claramente, a nossa disciplina está o tempo inteiro se dialogando tanto com a área da antropologia, da sociologia, como vocês bem sabem, né, mas também com a psicologia, né, porque quando a gente está pensando em comportamento do consumidor, é claro que tem elementos que vão se perpassar, né, pelo estudo de como que se dão essas decisões, né. E claro que a gente pensa em questões que são dadas de forma consciente e outras de forma inconsciente, mas eu vou falar um pouco mais disso nessa aula. Então eu vou, de alguma forma, revisitar alguns conceitos com vocês, tá? Que eu acredito que vocês já tiveram alguns deles quando estudaram psicologia. Não é exatamente uma aula pura de psicologia, né? Porque está dentro dessa disciplina, mas é mais pensando nessa ideia de como a psicologia contribui para os estudos do consumo, certo? Antes de eu partir, eu esqueci de perguntar uma coisa. Vocês já viram que eu cheguei a... Vocês chegaram a ouvir que eu postei lá a entrevista sobre etnografia? Alguém, por acaso, chegou a ouvir? Sim, prof. Sim? E aí, esclareceu um pouco mais? Deu alguma ajuda, assim, para entender um pouco melhor como se faz é difícil, né? A gente só ouvindo, depois a gente vai fazer um exercício. Mas deu para entender um pouco mais o que é essa metodologia, e ela conta exemplos práticos, assim, de estudos que ela fez. O que vocês me dizem? Alguma coisa, assim, restou no... Quem não ouviu, ouve, tá, gente? Que eu fiz lá no intuito de vocês terem um contato também com uma profissional que trabalha com isso, tá? Beleza? Então, vamos lá. Alguém me lê o que diz nesse slide, para eu saber que vocês estão vendo? Perspectivas sobre o... Perfeito. Então, gente, vejam, como eu falei antes, tá? Ao longo dessa disciplina, quando a gente está pensando em entender o comportamento das pessoas, né? Não só da pessoa enquanto consumidora, né? Mas claro que dentro dessa disciplina a gente está focando nisso. Pensar nisso pressupõe uma série de conhecimentos que vão além da própria questão do marketing, da própria questão da publicidade, né? Então, por isso que eu anotei ali que pensar nas decisões do consumidor pressupõe também entender conceitos básicos da psicologia. E não por acaso tem uma área específica que se chama de psicologia do consumidor, né? Que é a área que tenta mapear quais os mecanismos que levam a pessoas a tomarem decisões de consumo. Então, gente, antes de eu passar para o próximo slide, eu estou tentando amarrar um pouco, né? A gente já está bem na reta final da disciplina, como vocês devem ter visto, tá? E eu estou tentando meio que amarrar o caminho que nós percorremos até aqui. O foco dessa disciplina, gente, foi principalmente vocês se familiarizarem com métodos, certo? Métodos que são usados para fazer pesquisas sobre o consumidor, tá? Nós passamos por várias. Me ajudem a lembrar do que vocês viram, só para eu ter um pouco uma noção se o que está restando aí para vocês. O que vocês lembram que nós vimos de metodologias? Quem que me ajuda aí? Se alguém falar no chat, alguém lê para mim, por favor, que eu não estou com o chat aberto. O que vocês fizeram? Lembra dos trabalhos lá? O que vocês acham que vocês aplicaram lá? Ninguém? Eu acho que os qualitativos, né, e os quantitativos, acho que a gente só tinha uma noção, assim, de nome e não sabia realmente qual era a diferença entre eles. Uhum. Nós começamos lá pensando na diferença das metodologias quantitativas e qualitativas, né? Que é aquela grande divisão lá que a gente usa ou métodos quali, ou métodos quant, ou métodos mistos, certo? A partir dessa primeira prerrogativa, gente, só estou relembrando vocês, nós começamos a estudar mais os métodos dentro, pensa assim, ó, o quali e o quant como um grande guarda-chuva, certo?
Ó, tira um pouquinho o meu eco que eu tô me ouvindo. Tá? Então, qual e o quant é como se fosse um grande guarda-chuva e lá vão partir outras metodologias, tá? Que são ou quant ou quali ou mistas. Então, vocês devem lembrar que nós discutimos questionário, nós discutimos formulários, discutimos entrevistas em profundidade. Mais alguma que vocês lembram que nós estudamos? Senão eu ajudo. Nós discutimos depois a constituição de uma persona, mapeando as subculturas, grupo focal. Alguma que eu estou me esquecendo? Alguma que vocês lembrem? Na etnografia, certo? A última aula. Por que eu estou lembrando disso para vocês, gente? Tá? Porque assim, ó, eu queria que vocês tivessem bem claro o seguinte: quando nós pensamos nessas metodologias, nós estamos pensando em metodologias que, de alguma forma, pressupõem o contato. Quero ver se vocês me entendem, ver se vocês entendem o que eu estou dizendo. Que pressupõe o contato com a mente consciente do consumidor. Isso quer dizer o quê? Quando nós usamos essas metodologias, normalmente nós vamos lá e fazemos perguntas para ele, certo? Ou colocamos ele numa situação e tentamos enxergar coisas que eles falam e coisas que eles não falam, como, por exemplo, no grupo focal, certo? Ou nós fazemos uma etnografia e tentamos observar o que eles fazem e dizem sem saber, ou pelo menos ter totalmente noção de que a gente está olhando. Certo, gente? Só que eu queria que vocês... Vê se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio. Todas as metodologias são úteis e são usadas, né, constantemente dentro da pesquisa de mercado. Todas elas, como eu falei na última aula, têm vantagens e desvantagens, certo? Vocês lembram que na semana passada eu fiz um breve exercício para vocês pensarem junto comigo qual é a vantagem dessa metodologia e qual é a desvantagem. Vocês me ajudaram, lembra? Lembram disso? Mas, por outro lado, gente, todas essas metodologias, elas têm em comum uma certa limitação. Qual é essa limitação? A limitação é que elas perguntam coisas para a mente consciente do consumidor. Ou seja, nós perguntamos coisas e ouvimos respostas. Mas os consumidores, será que eles são sempre honestos e completamente sinceros nas suas respostas? Pensem comigo. Vocês já foram entrevistados alguma vez? Para qualquer coisa? Eu já respondi questionário, por exemplo, na internet, às vezes com respostas, até para fazer um teste que eu achasse mais interessante do que talvez aqui fosse uma verdade. Então, acho que nem sempre eles dizem a verdade. Nem sempre a gente é 100% honesto, sincero. Mas, gente, presta atenção, isso não quer dizer que a gente esteja mentindo. Tá? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o consumidor, quando vai responder uma pesquisa, ele mente. Não é isso, gente. A grande questão é que nós não somos somente consciente, certo? Vocês têm uma leve noção desses conceitos lá da psicologia? Lembram disso? Mais ou menos, assim? Sim, prof, mais ou menos. Tá, perfeito. Eu vou repassar um pouquinho isso. Mas o que eu quero que vocês entendam junto comigo é assim, ó. Qual que é a nossa limitação? A limitação é porque o consumidor nem sempre ele tem contato com, de fato, as suas motivações, os seus verdadeiros sentimentos, né? Porque tudo isso, de alguma forma, está inserido na mente inconsciente, que tem a ver com as formas como a gente reage, com as nossas reações emocionais, tá? Quando a gente vai responder uma pesquisa, por exemplo, a gente tenta ao máximo levar uma resposta racional. Racional quer dizer assim, muitas vezes eu estou contemplando quais eu acredito que sejam os meus valores. Eu estou, de alguma forma, respondendo, pensando no que eu acho que eu tenho que responder numa pergunta. Entendem, gente? Então, pensem comigo, por que muitas vezes fazem várias pesquisas, vão lá e eu uso esses dados dessa pesquisa para tentar, sei lá, lançar um produto, né? Tem dados, assim, né? Quem estuda brand, enfim, né? Tem dados que dizem que isso varia de país em país, tá? Mas tem dados que diz que, sei lá, nos Estados Unidos, a cada 10 produtos que são lançados, 7 não vão dar certo. No Japão, isso é o país que é mais alto, assim, tipo, cada 10 produtos que são lançados no mercado, 9 não vão dar certo, tá? Por que não vão dar certo? Por uma série de fatores.
Mas um dos fatores de por que certas coisas não dão certo é porque as nossas metodologias para pesquisar o mercado e o consumidor são limitadas. São limitadas ao acesso da mente consciente, tá? Então, a gente tentar entender um pouco mais a psicologia, tá, dos conceitos psicológicos, é uma espécie de uma chave para tentar ir além das respostas trabalhadas, né, que nós recebemos das metodologias clássicas. Na próxima aula, gente, a última aula que eu vou dar, né, a aula expositiva, é sobre neuromarketing, que é uma área bastante recente, né, do marketing, bem interessante, que tem a ver com o quê? Com pensar numa metodologia em que eu pergunte não para a pessoa, mas eu pergunte para o cérebro da pessoa, né? Não por acaso tem essa imagenzinha que eu coloquei aqui, ela vai fazer mais sentido quando chegar lá no neuromarketing. E pensem comigo, como é que eu posso perguntar para o cérebro? Usando, por exemplo, os mecanismos metodológicos da neurociência, né? Vocês já devem ter visto aquela imagem, assim, tipo, de alguém fazendo uma pesquisa e a pessoa está usando, tipo, como se fosse um capacete que está mexendo as atividades cerebrais dela. Sabe o que eu tô falando, gente? Alguém já viu isso em algum filme, alguma série? Com certeza a gente já viu alguma imagem, né? Sim. Então, mantenham isso em mente. Na próxima semana, eu não vou discutir isso hoje, tá? Mas eu vou discutir na próxima semana, que são essas metodologias para eu perguntar para o cérebro, e não para a mente e para a boca, digamos assim. Ou seja, para eu ver a reação que a pessoa tem quando ela entra em contato com o produto, com algum tipo de mecanismo, tá? Mas isso é semana que vem. Essa semana a gente está pensando ainda em psicologia do consumidor, né? De alguma forma, os conhecimentos que nos ajudam a ir além daquilo que a mente consciente responde, por uma série de razões. Para a gente tentar entender isso, eu vou passar por alguns conceitos-chave com vocês. Então, vou mandando. Antes de falar nisso, eu vou relembrar esse case aqui. Vocês já ouviram falar disso, do teste cego da Pepsi? Que foi feito lá em 1985, super famoso. Já ouviram falar dessa experiência? Acho que já, não me lembro bem. Tá, eu vou relembrar vocês, então. Eu vou falar disso de novo semana que vem, tá? Quando eu for pensar em neuromarketing. Mas, enfim, então, assim, eu não vou explicar todos os detalhes da experiência, porque eu vou voltar a isso. Mas isso é uma ação da Pepsi, né? Foi chamado de Desafio Pepsi. Bastante famoso que foi feito, né? Lá nos Estados Unidos, na década de 80, mais precisamente no ano de 1985, tá? Aqui nós estamos pensando nos dois gigantes, né, dos refrigerantes, Coca-Cola e Pepsi. É uma pergunta meio óbvia, mas não custa perguntar para vocês. Qual que é a líder do mercado, a Pepsi ou a Coca? Coca. Coca. Vocês bebem Pepsi? Sim. Sim? Eu tomei hoje, inclusive. Olha só. Quem que tá me respondendo, porque eu não tô vendo o nome? Camila. Camila. Camila tomou hoje Pepsi. Uhum. Só de curiosidade, só pra gente entender um pouco mais. Por que a tua família compra Pepsi? Eu não tomar Coca porque Oi? Coca tem mais cafeína que a Pepsi. Porque a Coca tem mais cafeína e daí meu pai não tá podendo tomar muito. Daí a gente comprou Pepsi. Camila que tá falando, isso? Uhum. Então, que tem menos cafeína, resolveram trocar pra Pepsi. Mas não tomavam Pepsi, então. Isso? Não muito. Tá. Alguém mais bebe Pepsi? Ou a família bebe Pepsi? A minha, às vezes, quando não tem Coca. E do sabor da Pepsi em relação à Coca, o que vocês acham? Parece uma Coca sem gás. Sem gás. É bem diferente, né? Assim. Uhum. Eu não tomo muito refrigerante, mas eu sempre tive a impressão que a Pepsi tem meio um gosto de esmalte. Sei, a minha impressão. De qualquer forma, gente, o que eu vou explicar para vocês, o que é o desafio Pepsi, né? O que foi esse teste cego da Pepsi, tá? Isso é um case, é bem clássico, assim. Lá em 85,
Porque, assim, a Coca-Cola é líder no mercado, né? Acredito que no mundo inteiro, salvo alguma exceção que eu não saiba, e nos Estados Unidos também, tá? Então, é uma líder de mercado. E lá em 85, a Pepsi resolveu fazer uma ação de marketing chamada Desafio Pepsi. O que era? Eles faziam um teste cego, né? O que é o teste cego? Como vocês devem saber, é quando eu dou um produto para o consumidor experimentar sem saber o que ele está experimentando, né? E eles faziam isso na TV, faziam em supermercados, enfim, os testes cegos que eles chamavam as pessoas e serviam 2 refrigerantes, tá? Sem eles saberem o que eles estavam tomando. E eles tomavam esse gole dos refrigerantes e tinham que dizer qual que eles gostavam mais. E a maior parte das pessoas que passavam por esse teste cego, né, 57%, diziam que gostavam mais da Pepsi, tá? E aí isso entrou num enigma. Se as pessoas gostam mais da Pepsi, por que elas compram Coca? Por que a Coca é líder do mercado? Essa é a grande questão do Desafio Pepsi. Vocês arriscam alguma resposta? Talvez tenha relação com a mensagem que a passa, né? Tipo, a felicidade, de ter momentos bons com a família e de sensação de estar relaxando enquanto consome adulto. Eles É Gisele, né? Tá meio falhando, Isso. não tô ouvindo direito o que você tá falando. Agora, Tá falhando para vocês também? Sim, prof. Sim. Quer escrever no chat? Alguém lê para mim? Alguém tem arrisca também uma resposta? Prof, eu acho que tem a ver com a experiência que a Coca-Cola vende. Essa questão de estar em família, a felicidade e tudo mais. E também por ser muito mais presente Os mercados. Eu acho que é mais por uma lembrança do consumidor e não tanto pelo sabor dela. E qual é a estratégia da Pepsi? Vocês veem propaganda da Pepsi? Sim, ela já assumiu, né, que ela é a segunda, não adianta, ela não vai bater a Coca. Nunca. É tipo o SBT, assim. Sim. Tipo, ela se contentou que ela é a segunda opção já. Vocês lembram algum anúncio? Eu não consigo nem lembrar. Eu só consigo pensar, quando eu penso em Pepsi, só penso em Guaraná Antártica. Eu lembro que eu vi uma vez, era alguma coisa de Natal, assim, que a própria propaganda, assim, tipo, alguma coisa que era a segunda, assim, que eu lembro que eles assumiram, assim, nitidamente que eles sabiam que a Coca era o primeiro e tal. Primeira. Mas não vou lembrar qual anúncio era agora. Enfim, gente, eu vou falar. Pode falar. Tem uma que é da praia, que eles perguntam bem isso que a Camila falou. O rapaz, assim, que tá atendendo, pode ser Pepsi? Tipo, não tem outra opção, então pode ser essa. Não tem outra, vai tu mesmo, assim. Meio isso. É engraçado, né? Mas, enfim, alguém mais quer arriscar alguma... Não tem uma resposta certa, tá? Só pra ficar bem claro, assim. Mas eu vou falar mais disso na semana que vem, tá? Só que por que eu coloquei esse exemplo, gente? Para vocês verem o quanto a questão do consumo é complexa e vai muito além do gosto, né? Então, vejam, mesmo fazendo um teste, fazendo uma campanha milionária, né, na época, para as pessoas verem que a Pepsi era preferida pelo gosto pelos consumidores, mesmo assim não consegue reverter dados, né, não consegue reverter venda. O que nos leva a pensar que a questão do consumo vai muito além de uma questão do paladar, de uma questão tátil, de uma questão olfativa, de uma questão de memória, como vocês disseram, né, da questão da experiência, da questão da publicidade, tudo está envolvido aqui, né, num grande caldo. Não dá para a gente pensar só numa resposta, tá? Embora muitos pesquisadores tentam dar uma resposta por que preferem a Pepsi e compram Coca, tá? Só relembrando vocês algo... Essa imagem é a imagem clássica, né? Que a gente tem quando a gente quer ilustrar o que a psicologia tentou nos explicar sobre a mente consciente e a mente inconsciente. Vocês estão vendo a imagem do iceberg? Sim? Sim, prof.
Essa é uma imagem clássica, talvez vocês já tenham visto, né? E o que ela tenta representar? Tenta representar para a gente qual é a diferença da nossa mente consciente e da mente inconsciente. Tá? Tem gente que, inclusive, critica essa metáfora do iceberg, né? Como se simplesmente o consciente estivesse lá no fundo, assim, né? Não necessariamente, né? Não é uma questão de profundidade física, entendem? Mas o que essa imagem está tentando nos mostrar? Tudo aquilo que nós acessamos conscientemente, nossos pensamentos, que nós temos controle, que nós pensamos sabendo que estamos pensando naquilo, é a nossa mente consciente, que é aquela pontinha do iceberg que fica para fora, tá? Olha o tamanho do inconsciente, que de alguma forma está mobilizando esse consciente. E do lado de fora fica esse mar inteiro aqui, que é o nosso chamado inconsciente coletivo, né? Que são os conhecimentos que nós compartilhamos coletivamente, que estão aí no mundo, né? Nós sabemos 1 milhão de coisas que nós não sabemos que sabemos, né? E mais do que isso, nós sabemos não num nível individual, mas num nível coletivo, social, tá? Que são aquelas imagens que nós compartilhamos, os valores, né? As coisas que circulam entre nós, mas não temos ciência disso, pelo menos não uma ciência consciente, digamos assim. E isso nos leva a pensar que as decisões de consumo não são tomadas sempre por mecanismos racionais ou conscientes, mas também por mecanismos inconscientes, gente. E olha qual é a capacidade que nós, qual é a capacidade que nós temos de acessar essa mente inconsciente, né? Ela é inacessível para a gente. Ela aparece para a gente, por exemplo, em sonhos. Ela aparece para a gente quando a gente tem vamos lembrar agora da psicanálise, quando a gente tem um ato falho. Já ouviram falar de conceitos básicos da psicanálise de Freud? Você já sabe o que é um ato falho? Já ouviram falar disso? Sim, prof, já ouvi falar, mas não sei explicar. Tá, vou tentar explicar também. Também não sou psicóloga, óbvio, né? Mas Freud dizia, né, também que a linguagem, de alguma forma, a linguagem, obviamente, é produzida pela mente consciente, certo? Eu planejo o que eu quero dizer e digo. Entendem? Isso é claro, né? Só que, eventualmente, o inconsciente escapa pela linguagem, que é quando eu cometo o que ele chamou de ato falho, que é mais ou menos assim, tipo, com certeza vocês já viram alguma situação assim, talvez alguém tenha dito, olha o ato falho. Quando a gente é criança, assim, tipo, por exemplo, nunca aconteceu com vocês que a gente tá na aula e vai chamar a professora e chama a mãe. Coisas desse tipo, sabem como? Ou vou falar uma palavra e troco, falo outra. Sabem o que eu tô dizendo, mais ou menos? Sim, prof. Isso seria um chamado ato falho, tá? Para Freud, que seria quando escapa o meu inconsciente. Porque o meu consciente eu não tenho acesso, gente. Não tenho acesso, pelo menos, pelas vias da consciência. Certo? Eu tenho, como eu falei, eu tenho acesso quando ele escapa, eu tenho acesso quando eu sonho, eu tenho acesso quando eu imagino, né? Quando vem imagens impensadas, assim, né? Às vezes na minha cabeça. Ou mesmo quando eu vejo um filme e aquilo toca no meu inconsciente. Vou perguntar uma experiência para vocês. Vocês nunca tiveram uma experiência de ler um livro ou ver um filme e de alguma forma aquilo começa a comover vocês e vocês não sabem por quê? Não sabem dizer em palavras assim, por que eu tô chorando? Aconteceu isso com vocês? Já. Isso, de alguma forma, talvez seja um contato com a mente inconsciente. Às vezes vai me tocar lá na minha... Vou de novo pegar a imagem da profundidade, né? Às vezes alguma coisa que eu vejo, pode ser na publicidade mesmo, vai tocar lá na minha mente consciente, lá no fundo, e aquilo emerge, né? Submerge e emerge a minha mente consciente por meio da emoção, né? Porque o choro é emoção, tá? Mas eu não tenho acesso consciente, obviamente, à mente inconsciente. Isso para nós aqui é importante, por quê? Porque nossas decisões de consumo não são tomadas só pela mente consciente, que é a mente que a gente acessa quando a gente faz pesquisa, certo? Quando eu vou lá e pergunto as coisas, eu faço uma pesquisa e pergunto coisas para o consumidor, eu estou acessando a minha mente consciente dele, porque ele tem que, de alguma forma, verbalizar aquilo, colocar em linguagem, tá? Então, isso é muito importante para nós, né? Se as decisões de consumo nem sempre são tomadas por aquilo que as pessoas falam, então, por que elas são mobilizadas? Será que tem coisas mais profundas que se mobilizam quando a pessoa vai tomar uma decisão de compra?
Certamente sim, tá? E essa é a nossa questão que a gente está pensando aqui. Gente, tudo ok até aqui? Claro? Querem que volte alguma coisa? Muita viagem? Tudo ok por enquanto. Ok? Então, vamos agora partir para os conceitos, tá? Para alguns conceitos, eu vou tentar pincelando eles com exemplos, para tentar tornar eles mais claros, tá? Então, estou voltando aqui a alguns conceitos-chave, alguns conceitos e teorias-chave, tá? Para a gente pensar na análise do consumo, tá? Frente a tudo isso que eu falei inicialmente, vou tentar pincelar algumas para vocês. Claro que não são todas que a gente fala aqui, mas algumas importantes, tá? Então, assim, gente, quando a gente pensa em consumo, né, a gente está pensando também, consumo e psiquismo, a gente está pensando também em certos conceitos que dizem respeito em como as pessoas se enxergam, como as pessoas se veem, quais são os elementos que são mobilizados, né, nisso que nós chamamos de um autoconceito. Então, para começar, eu queria falar sobre 3 principais conceitos e depois vão aparecer exemplos, tá? Alguns conceitos chaves. Aqui no slide eu explico assim, que as decisões de consumo que nós tomamos tendem a envolver os produtos e mensagens que se ajustem a 3 aspectos da mente consciente e inconsciente do consumidor, certo? Tá? Porque quando a gente está pensando em mente, não é a mente só consciente. Não por acaso eu vou colocando ali uma imagenzinha brincando nessa ideia do racional dando a mão, né? Fazendo as pazes com o emocional, né? Com as ações e as reações, digamos assim, as razões intuitivas, né, que nós tomamos espontaneamente e as ações racionais que nós tomamos por meio da mente racional. Os primeiros conceitos que aparecem aqui para nós são 3 que se tensionam quando a gente está pensando nos aspectos da decisão do consumidor, tá? Valores, personalidade e estilo de vida. Primeiro ponto. Quando nós vamos tomar uma decisão de consumo, se tensionam primeiro os valores, que é o seguinte, a gente vai pensar, tudo isso vai pensar, claro, não dessa forma consciente, conforme eu estou explicando. Esse produto, ele se ajusta às minhas crenças, né? Ou pelo menos a visão que eu tenho das minhas crenças, dos meus valores, é o primeiro aspecto. Personalidade. Esse produto, ele se ajusta à forma como eu normalmente me comporto, como eu me vejo. E, por fim, o estilo de vida. Esse produto se ajusta, trocou o Ali, à minha atual situação de vida, tá? Vamos tentar pensar nisso num exemplo de consumo, tá? E aqui na próxima tela. Dentro da publicidade, né, nessa relação com a psicologia, vocês sabem certamente que tem alguns elementos chaves, né, que são muito clássicos, como, por exemplo, a figura do automóvel, a figura do carro. Sempre muito estudado, porque a figura do carro vai justamente provocar uma relação com questões muito profundas da cultura, ou seja, daquilo que nós dividimos coletivamente, quanto da mente inconsciente. Ele remete a certos arquétipos, conforme eu vou falar depois. Isso quer dizer o quê, gente? Talvez soe um pouco óbvio isso, mas enfim. Um carro não é apenas um carro. E quando eu estou comprando um carro, ou desejando um carro, eu não estou desejando algo apenas pelo fator utilitário dele, tá? E um carro é um excelente exemplo para pensar nisso, certo? Um carro é um símbolo de várias coisas, tá? Então, quando eu estou querendo comprar um carro, certamente a minha decisão não diz respeito apenas a um meio de transporte. Diz relação a uma série de elementos, de valores, de estatuto social que eu quero me agregar quando eu penso nesse bem e não em outro. Não por acaso, por exemplo, o carro é muito associado à masculinidade, né? E não por acaso também que homens normalmente se interessam mais por carros, tá? Porque tem toda uma outra discussão, enfim, vocês certamente já ouviram isso. Tudo a gente está, de alguma forma, dialogando com a psicologia. Certamente vocês já ouviram aquelas premissas do senso comum que tem, sim, fundamento de pensar, tipo, associar o carro com o tamanho do pênis. Certamente já ouviram falar disso, né? Tipo, quanto maior o carro, menor o pênis. Já ouviram falar disso? Certamente, né? Certo? Isso tudo faz sentido, para ficar bem claro, tá? Porque ele é um símbolo. E aí eu escolhi para vocês aqui 3 anúncios de carros. E coloquei essa pergunta abaixo para vocês, que diz assim, nesses anúncios, quais são os valores que esses anúncios específicos pretendem atingir?
E ele se adequa ao estilo de vida de qual consumidor? Tá? É uma pergunta que eu jogo para vocês, assim, para vocês me ajudarem a responder. Porque eu tentei achar anúncios diferentes, que talvez remetam a valores diferentes, e isso está se voltando ali no anúncio. O que vocês me dizem? Tem 3 carros, tá? Tem o Kwid Outsider, da Renault, tem o Uno, né, da Fiat, e ali tem o Jeep. Jeep é o nome do carro mesmo, né? Jeep. Quem me arrisca aí a dizer quais são os valores, talvez, que apareçam aí que vocês veem? Eu acho que o Jeep é o mais caro, né? Deve ser uns 80. O Kwid deve ser uns 40, 50 por aí. E esse Uno aí, não sei. Deve ser também uns 30. 40 mil. São uns 30, nem sei, né? Eu não entendo muito de carro. Mas, enfim. É mais modelo antigo já, né? Sim. Mas só para deixar claro, eu não estou pensando tanto no valor literal, tá? Eu estou pensando assim, em valores culturais que nos remetem esses anúncios. Entendi. O que vocês acham? Não. Eu acho que o Jeep é o mais forte. Em que sentido? O que é um valor forte? É porque, na verdade, o Jeep, ele traz muito aquela coisa tipo de Falhou um pouquinho. É a Camila que tá falando? Isso? Sim. Uhum. Eu acho que o Jeep, ele traz... Acho que o Jeep coisa assim, tipo, mais de aventura. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, eu acho que o Jeep é uma coisa mais forte, assim. E os outros é uma coisa mais, tipo, família e tudo mais. Mais prático, pro dia e tal. Mais alguém arrisca alguma leitura aí? Quais são os... Pode falar. A Mariana escreveu no chat. Pode ler para mim, por favor. Ela disse que acha que o Uno é mais focado no público urbano, talvez para um público mais jovem. Eu também concordo com ela. Sim, concordo plenamente. Esse Renault Kwid aí, alguém tem alguma... O que é aquele bonequinho ali que aparece? Vocês sabem? Vocês lembram? Dessa campanha? Da Caverna do Dragão, né? O que será, né? Eu tô perguntando sincero para vocês me jogarem uma leitura aí. Por que Caverna do Dragão, será? Eu lembro mais ou menos como foi essa propaganda na Caverna do Dragão. Eles estão sempre tentando voltar para o mundo deles. E daí na propaganda eles passaram a ideia de que com esse carro você vai a qualquer lugar. Porque esse mongezinho ali mandava eles entrar no carro e eles... Esse é o mestre dos magos, né? Isso, o mestre dos magos, desculpa. E eles voltavam para a terra deles, digamos assim. Então vejam, gente, pensem comigo, né? Agora imaginando assim, porque a Caverna do Dragão é um desenho infantil. Mas um desenho infantil numa propaganda de carro. Quem que compra carro? Certamente não são as crianças. O que vocês acham? O que vocês estão... O que remete para vocês? Acho que talvez o objetivo era pegar justamente os adultos que assistiam isso quando eram crianças. Então, tipo, que nem eu assistia a Caverna do Dragão. Então, eu imagino que o foco deles fosse mais ou menos nessa idade, assim. Sei lá. Talvez tenha um foco na nostalgia. Isso. Né? Uma coisa meio geek, assim, né? Cheio de referências. Talvez seja isso. O do Jeep, eu imagino sim, né? Que é a questão da aventura, né? Do desbravar. Isso vocês acham que remete mais a homens ou mulheres? Eu acho que hoje em dia é uma coisa meio que de igual, assim, mas ainda, querendo ou não, mais para homens, eu acho. Por que o valor... Tô provocando vocês a me ajudarem, tá? Por que será que o valor aventura apela mais para homens? Eu acho que é porque, querendo ou não, na publicidade, aquela questão de delicadeza ainda está muito atrelado à imagem feminina. Então,
não, é meio que, tipo, o outro lado da moeda, né? A aventura, a questão de ser, não sei, algo mais radical seria mais relacionado aos homens. Sim. Mas eu corrigiria, Gisele, né, estava falando. Isso na publicidade, com certeza, tá? Mas a publicidade não é o discurso onde isso se origina, tá? A publicidade é assim porque na cultura é assim, entende? Eu penso que isso remete, por exemplo, a arquétipos milenares, que pensam que o masculino está associado muito mais ao desbravador, ao caçador. O homem é o caçador, a mulher cuida da casa. A mulher cuida da família, tá? Não estou dizendo que isso é natural, estou dizendo que isso é cultural, tá? Isso remete a uma imagem do consciente em coletivo, lembram lá do desenho lá do iceberg? No nosso inconsciente coletivo, essas imagens estão assentadas. Essa ideia de que o homem é o desbravador, o homem dentro de casa, ele tá preso, ele é tipo um animal enjaulado, né? Então, esse tipo de publicidade está nos remetendo o tempo inteiro a essa ideia de fugir, né? Não por acaso ali aparece a frase. A redação do anúncio diz: perfeito para todo tipo de piso, menos o da garagem. Ou seja, ele é perfeito para quem não fica em casa, para quem desbrava, alguém que vai como é que a gente fala, na estrada de chão, né? Que levanta poeira. Isso se associa muito com um arquétipo típico do masculino, muito menos do feminino. Então, sim, concordaria que um tipo de anúncio como esse é pensado para remeter a um homem, muito mais que para uma mulher, tá? De acordo com a leitura cultural que se faz. Que em nenhum momento estou sugerindo que isso é natural, estou dizendo que isso é cultural, certo? No anúncio do Quid, sim, me parece que vocês fizeram uma leitura que eu imagino que seja bem nesse aspecto, né, de algo nostálgico, né, que é um elemento muito usado também na publicidade, né, a ideia da nostalgia, do revisitar, do saudosismo. Então, talvez para os jovens adultos que cresceram nos anos 80 vendo a Caverna do Dragão, vão ter a referência, vão ficar felizes, né, de ver a Caverna do Dragão, que, pelo menos que eu me lembro quando eu era criança, era o melhor desenho que tinha. E ali, quando aparece o Uno, sim, me parece que é a ideia do jovem urbano, né? Até porque o Uno é um carro barato, é um carro compacto, não é um carro familiar, né? Não por acaso um carro com cores, certo? Cores chamativas. Aparece ali na propaganda a questão do cubo mágico. Eu fui procurar o Uno justamente para mim, por exemplo, que sou uma pessoa que não me interessa por carro, eu me lembro, é uma das poucas campanhas que eu me lembro, né? Justamente por dar essa questão da juventude, do minimalismo, de um carro pequeno, um carro que cabe em qualquer lugar, né? É quase como se fosse sei lá, aquele pequenininho, um smart barato, né? Não é um carro da família, é um carro para quem não quer gastar, é um carro para quem não tem muito dinheiro, é um carro para quem quer. Só que quem não tem nada disso, né? Por isso a gente pensa no estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, está associado ao design, à modernidade, alguém que quer ser arrojado. Certo? Faz algum sentido tudo isso que eu estou falando para vocês? Sim, faz sentido, prof. Mais alguma consideração que vocês façam desse exemplo? Então, eu só estou trazendo esses exemplos, gente, para vocês verem o quanto que, de alguma forma, esses valores são tensionados nesses anúncios, certo? E o que a gente está dizendo aqui é que as decisões de compra, né, os desejos de consumo, têm a ver com, de alguma forma, anúncios que se adequam a esses valores. Eu, enquanto consumidora, Maura, enquanto consumidora, por exemplo, eu me sinto muito mais representado pelo Uno do que por outros carros. Porque, para mim, remete a certos valores, como, por exemplo, minimalismo, gastar pouco, né, não ter um carro ostentação, né, ter um carro que não gaste, que não ocupe espaço. Tudo isso são valores meus, entende? Que não são só meus, óbvio, né? Mas de um grupo, tá? Então, vejam como, de alguma forma, cada um dos anúncios se adequam com valores de um certo tipo de consumidor. Beleza, gente? Até aqui? Vou seguir. Então, vamos entrar agora em algumas teorias muito fundamentais, tá? Que são relembradas aqui para a gente pensar. E primeiro eu vou falar muito brevemente sobre a psicanálise, que talvez seja a mais importante de todas, né? Que é a teoria fundada por Freud. Como vocês sabem, tem ali uma imagem brincando um pouco com a ideia do Freud. Não sei se vocês entendem um pouco a piada ali, né?
A piada Pink Floyd, obviamente, é por causa do Pink Floyd, né? E aí remete à imagem do disco, enfim. Mas eu queria saber se vocês entendem um pouco a piada do Dark Side of Your Mom. O que isso remete a vocês? Alguém? Vocês já ouviram falar do mito de Édipo? Já ouviram falar da história do Édipo? Prof, o Gabriel acabou de citar isso no chat. Isso? Ah, então leiam pra mim que eu não tô vendo o chat, tá? Ele só falou a teoria do cara lá, de Édipo. Não é um. Só pra ficar claro, esse mito de Édipo é um mito grego, tá? Mas ele é o mito fundante, digamos assim, para Freud, né? É a história mais importante para Freud, que é onde ele faz uma metáfora que vai fundar a psicanálise, tá? Resumidamente, vou tentar explicar, só relembrar. Tudo isso eu estou falando um pouco, porque é conhecimento, além de ser conhecimento útil, né, para pensar no consumo, é conhecimento de mundo, né, que para nós é importantíssimo. O mito de Édipo, em parcas linhas, né, é um mito grego que conta a história. Deixa eu me lembrar até dos detalhes, né, para não dizer besteira. É mais ou menos assim, ó, tipo, tinha lá um rei. Vocês conhecem mitologia grega? Alguma coisa ou não? Sim. Ninguém se interessa por isso? Alguma coisa? Então talvez vocês conheçam essa história, tá? Tinha um reino chamado Reino de Tebas, se eu não me engano. E quando a mulher dele engravida, ele vai consultar um oráculo. Um oráculo é alguém que lê o futuro, né? Alguém, alguma coisa que lê o futuro. E o oráculo diz assim para esse rei de Tebas, que se eu não me engano era o rei Lion, diz assim para o rei que o filho dele, que o filho que nasceria a ele, iria roubar a mulher dele e ia matar. Não roubar a mulher dele. Que o filho que ele teria iria matar ele e iria tomar o reino dele. Mais ou menos isso. Depois que ele ouve isso do oráculo, o que ele resolve fazer? Ele resolve, então, quando o filho nasce, resolve mandar o filho para longe, né? Tipo, já que meu filho vai me matar, eu vou pegar e vou sumir com meu filho. Acho que ele manda matar o filho, mas o filho acaba não morrendo, tá? Ele acaba sendo encontrado, ele acaba sendo criado, e quando ele cresce, ele acaba saindo, andando, assim, para procurar o seu destino. E ele não sabe, né, quem é ele, e o nome dele é Édipo. Não sabe quem é a história dele, não sabe nada, mas ele chega, quando ele tá passando uma vez na estrada, ele passa por um homem e entra numa briga com um homem, um velhinho, assim. E mata, acaba numa briga, uma coisa assim, acaba matando esse velhinho. E esse velhinho era o pai dele. Então é mais ou menos assim, tipo, por mais que o rei, tô contando bem toscamente, tá? Depois vocês leem lá uma história melhor. Mas tem a ver com o destino, né? Então, por mais que, de alguma forma, o rei tentou controlar o destino e tirar de longe a pessoa que mataria ele, o destino acaba se concretizando. E, aliás, na história lá do oráculo, o oráculo dizia assim, que o seu filho vai matar você, vai conquistar o seu reino e vai casar com sua mulher. Mais ou menos isso. E aí ele afasta o filho cresce, volta, mata ele, sem saber que era o pai, tá? E entra lá no reino. Quando ele chega lá no reino, ele conquista a rainha, que tinha perdido o marido, sem saber que a rainha era a mãe dele. E aí ele casa com a própria mãe, que era uma mulher chamada Jocasta, mas depois, agora não vou lembrar os detalhes, que ele acaba meio que descobrindo, né, que ele tinha matado o pai, casado com a mãe, ele acaba se cegando, assim, né? Ele pega e cega os próprios olhos. Bem trágico. Mas, enfim, tudo isso é um mito fundante o mito de Édipo é um mito fundante da psicanálise, porque Freud analisava o psiquismo através da relação que nós temos com a mãe e com o pai. Por isso que a gente chama, né, de mito de Édipo, supostamente todo mundo, todos nós, assim, né, todas as crianças têm uma relação de Édipo, né, o menino tem uma relação de Édipo com a mãe e a menina tem uma relação de Édipo com... Não é de Édipo, né, quando a menina chama o mito de Electra, né, que é a versão feminina, que é mais ou menos assim, que lá no seu inconsciente, lá na mente inconsciente, inconscientemente, então não tem nada a ver com incesto, nada disso, gente. Tipo, o filho é apaixonado pela mãe e rejeita o pai
E de alguma forma ele tem que vencer o pai, que é mais ou menos o que o Édipo faz lá na história, né? Da mesma forma que no mito de Eletra, aliás, a filha se apaixona pelo pai e rejeita a mãe, enfim. Né? Mas claro que tudo isso na atmosfera, na esfera do inconsciente, não tem nada a ver com... Tem a ver com desejos sexuais, mas não desejos sexuais conscientes, tá? Tudo isso só para explicar, né? Muito porcamente, então depois eu sugiro que vocês leiam uma história melhor contada do que a minha. Podem até ler a própria história do Édipo, tá? Que é um livro de acesso público e é bem legal, dá para ler numa sentada. Por isso que brinca ali o The Dark Side of Your Mom, né? Porque tem essa relação do filho que se apaixona pela mãe, né? E a mãe que se apaixona pelo filho, vice-versa. Enfim, é tudo bastante obscuro e complexo, né? Justamente porque mexe com os elementos da nossa mente inconsciente. Mas Freud, para nós, é importantíssimo aqui, né? E importantíssimo na história da humanidade, porque ele identifica 3 elementos centrais na mente humana, tá? Da personalidade humana, que eu queria explicar para vocês, que vocês entendessem, tá? E é bem fácil, eu acho, de entender, para depois nós voltarmos para pensar nisso nas relações de consumo. Ele identifica que toda a nossa personalidade é formada por 3 instâncias. Então não é só uma, não existe só a personalidade. A personalidade se fundamenta, se sustenta num tripé, que é o id, o ego e o superego. Tá? Vou tentar explicar eles para vocês e vejam se não faz sentido. Me parece bastante claro. O que é o id? O id é a fonte da energia psíquica, é a busca da gratificação imediata. É o impulso inconsciente, é os desejos instintivos e amorais. Presta atenção que ali está escrito amorais e não imorais. Isso quer dizer o quê? Que estão fora de qualquer julgamento moral. Tá? Uma coisa é imoral, uma coisa é amoral. Certo? O imoral é aquilo que não é moral. É o contrário do moral. E o amoral é aquilo que não é nem moral nem imoral. Tá? Está fora de qualquer julgamento moral. Isso quer dizer o quê, gente? Que na nossa mente o id é aquilo que nós desejamos, é o nosso impulso, é o nosso desejo, que é eu quero. Antes de qualquer coisa, eu quero, né? Tipo, pensem, por exemplo, eu quero comer um chocolate. Coisas bem simples, tá? O ego, primeiro eu falo do superego, tá? Depois para chegar no ego. O superego é se o id é a minha vontade individual, o meu egoísmo, é o que eu quero, incontrolável. O superego é a instância social que me impede de fazer tudo que eu quero. Certo? Então pensa assim, se não existisse superego, como que seria cada um fazendo simplesmente o que quer, tá? E o ego é a parte consciente da mente, é o princípio da realidade, é aquilo que media a relação do inconsciente com o mundo externo. Então, o inconsciente é o id, o mundo externo é o superego, e eu tenho uma parte consciente minha, que é o ego, que media essa relação entre o que eu quero e o que eu posso ter, e o que eu devo ou não devo ter. Faz sentido isso para vocês, gente? Vamos pensar em algum exemplo bem simplório, assim, tipo... do chocolate. Vamos pensar. Vocês com certeza já tiveram em algum momento um impulso. Nossa, eu preciso muito comer um chocolate. Que parte que está tensionada nisso? Quando eu quero muito comer um chocolate, nossa, eu preciso muito. É o id. É o meu desejo, né? É a minha energia psíquica pulsante. Meu desejo inconsciente instintivo. O que seria um pensamento do ego nessa situação bem simplória? Eu acho que ter uma barra de chocolate em casa, todo mundo também quer o chocolate, mas eu comer sozinha. Perfeito. Eu queria ótimo. comer sozinha. Então eu penso, nossa... Não, e aí também tem só no superego, né? Tipo, eticamente, moralmente, na sociedade, eu tenho um valor que eu não devo ser egoísta. Entende? E o ego é a parte que pensa isso, que faz a mediação. Quem falou isso é Amanda, Rafaela? Não estou reconhecendo as vozes. A Rafa. Rafa, então... Rafa, perfeito. Então é isso, tá? O id, eu quero um chocolate. Mas o mundo me diz que eu não posso ser egoísta, né? Eu tenho que dividir com os outros. Porque é errado ser egoísta. E o ego é a minha instância que faz esse diálogo entre as duas partes. Certo, gente? Claro? Até aqui? Sim.
Então, vamos pensar, vamos tentar imaginar alguns exemplos disso no consumo. Coloquei 2 imagens aqui para vocês, tá? Para tentar a gente pensar junto. Como que o id, o ego e o superego atuam nessas situações? A primeira imagem, eu tentei pegar uma imagem numa bagunça típica de uma Black Friday, né? Quando acontece lá Black Friday em novembro, é bem comum a gente ver na TV, tipo, confusão na loja, pessoas na fila lá acontecendo tal coisa, né? E um briga com o outro. Certo, gente? Vamos tentar imaginar aqui que ali, de alguma forma, né, quando começa a ver nas brigas, por que as pessoas... Não é doido pensar, tipo... Por que alguém se presta para ficar numa fila, às vezes, de madrugada? Por que alguém se presta a ficar de madrugada para comprar um produto? E quando entra na loja, ainda cai no soco com alguém? Não é o id que está fazendo isso, de alguma forma? É um desejo louco pelo consumo, né? O que o ego diz? O que o superego nos diz? Nossa, a gente tem que pensar em sociedade, né? Então, tipo, se tem uma fila, eu vou respeitar uma fila. Esse é o pensamento do superego. Esse é a palavra social do superego. O ego negocia. Não, vamos ser civilizados, gente. Vamos ficar numa fila. Mas o que o superego diz? Não, mas eu vou perder esse produto, eu preciso passar antes que todo mundo. Entendem, gente? É um pouco isso, assim. Agora, uma outra imagem ali. O que vocês veem ali? Um casaco de pele. Um bem de consumo que foi, de alguma forma, meio desconstruído no seu valor ao longo dos anos, porque ele era um grande objeto de luxo, se tornou um objeto politicamente incorreto. Talvez até exista hoje, né? Mas hoje as pessoas não se orgulham de ter um casaco de pele como, sei lá, até os anos 70, os anos 80, era o sonho de consumo das mulheres ter um casaco de pele. Hoje as pessoas têm casaco de pele falsa, certo? Então, vamos dizer assim, tipo, se a gente entender que eu quero casaco de pele, o que é o pensamento do meu id? Tipo, nossa, olha que maravilhosa, eu preciso de um casaco de pele, eu preciso parecer com essa modelo, né? O que o superego está nos dizendo? É totalmente incorreto, politicamente incorreto, ecologicamente incorreto ter um casaco de pele. Porque, enfim, a quantidade de animais que morrem para conseguir vestir esse casaco, e um casaco caríssimo, enfim. O ego é quem está fazendo essa negociação entre o social e o inconsciente. Certo, gente? Ok até aqui? Sim. Ok? Gente, eu quero saber se vocês me dão 2 minutinhos só para pegar uma água ali. Eu já volto. Ok? 2 minutos, já volto, só um pouquinho. Vai lá com o papai, já vamos lá. Oi, gente, voltei. Estão aí? Sim. Agora eu saí, vi meu filho, daí me lembrei de um exemplo para falar para vocês, né? Por exemplo, as crianças, quando elas vão crescendo, as crianças, quando elas nascem, elas são só id. Elas são só
de alguma forma, uma expressão inconsciente dos seus desejos. Entende? Então, quando a criança começa a falar, por exemplo, o que ela faz, né? Tipo, eu quero tal coisa, eu quero não sei o quê, né? Nós, adultos, o que nós fazemos? Nós ensinamos o ego e o superego para as crianças, né? Nós, de alguma forma, ajudamos ela a desenvolver o ego, a consciência, e ensinamos o superego, que é a noção social. Ou seja, eu quero chocolate, eu quero brinquedo, mas meu filho a gente tem que dividir com os outros, porque não brinca sozinho, entendem? Então vejam como é um processo que se aprende, que se desenvolve, né? De alguma forma o que nós fazemos com as crianças, né? E é isso que de alguma forma Freud explicava, nós estamos desenvolvendo vida coletiva, né? Nós estamos de alguma forma inserindo as crianças na sociedade porque nós civilizamos, entre aspas, as crianças, né? Nós todos fomos civilizados, né? Aprendemos a viver numa civilização que é não ser só id, controlar o nosso id. Porque se todo mundo fosse só id, certamente seria um caos. Entendem? Então, só para vocês entenderem que o quão claro e o quão rica, né, é essa imagem que Freud cria na psicanálise. Né? Não por acaso que a psicanálise influencia praticamente tudo. Né? É uma grande teoria fundante do pensamento de como nós entendemos que é a mente humana. Ok, gente? E aí, gente, claro que tem, quando a gente pensa em psicanálise, né, a gente está pensando numa grande teoria da mente, né, isso vai se desdobrar em N aspectos. E em N descendentes, né, e pupilos, digamos assim, de Freud. Mas eu queria falar um pouco de um deles, que é esse cara, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o Jung, né, um dos alunos de Freud, que acaba fundando a sua própria visão, né, da psicologia, que é o que nós chamamos de psicologia junguiana, né? Que vocês talvez já tenham ouvido falar, principalmente num conceito que se remete muito na publicidade, se fala muito sobre o conceito dos arquétipos, que foi desenvolvido por Jung. Jung pensava, diferente de Freud, que se tentava entender muito mais a questão da linguagem, né, de como, de alguma forma, o inconsciente se expressava pela linguagem. Jung queria entender em como o inconsciente se expressava pelas imagens, né, pelo inconsciente coletivo, pelos arquétipos que nós dividimos, né, entre nós. Então ele conceitua, né, na teoria dele, a imagem dos arquétipos, que são as imagens primordiais da cultura, passadas de geração em geração e armazenadas no nosso inconsciente coletivo, que é aquilo que nós todos dividimos, tá? Os arquétipos não são culturais apenas no sentido de pertencer a determinadas culturas, certo? Mas são, de alguma forma, atravessam as diversas culturas. A publicidade, enquanto um discurso cultural, obviamente, também se apropria desses arquétipos. Os arquétipos são aquelas imagens fundantes que nós somos acostumados desde pequenininhos. Por exemplo, quando nós somos pequenininhos, quando somos crianças, nós não lemos contos de fadas? Já começaram a notar que, de alguma forma, os papéis, os personagens que aparecem nos contos de fadas, eles não são bem claros e bem definidos? E, às vezes, eles se repetem, assim, nos contos de fadas. Vocês conseguem lembrar imagens, assim, que... Eu tô falando imagens, eu tô pensando em personagens que aparecem nos contos de fadas. Quais que vocês lembram? Prof, não entendi a pergunta. Quais se repetem ou só, tipo, não sei, qual o estilo ou quais características a gente... Sim, eu vou dar um exemplo para tentar ser mais claro, assim, tipo, vamos pensar contos de fadas, tá? Vamos lembrar alguns, tipo, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, quais mais que vocês lembram? As Fada Madrinha. Fada Madrinha são os personagens, né? Sim. Sim. Dentro, a Fada Madrinha parece a Cinderela, né? Se eu não me engano. Mas, e enfim, tem outra também. Então, já tá vendo alguns que se repetem, tá? Vocês conseguem visualizar que, por exemplo, dentro desses diversos contos de fadas, normalmente a Cinderela, a Branca de Neve, que mais? A Rapunzel, são personagens meio semelhantes, que remetem a um certo arquétipo
Qual é o arquétipo ali que talvez a gente pode... Estou tentando pensar meio o que unifica essas personagens. Acho que o fato de que elas estão indefesas em algum momento. São as mulheres, a mulher inocente, a mulher indefesa, certo? Assim como aparece, né, a Gisele falou, a fada madrinha. A fada madrinha, de alguma forma, não é um papel, não é, sei lá, não sei se seria bem a mãe, mas é a conselheira. O que a fada madrinha faz? Ela seria a conselheira, quem apoia a pessoa que está indefesa, a pessoa que é mais frágil na situação. Daria para dizer que é uma mentora, né? Uma professora. Sim. Isso é um arquétipo. Da mesma forma que, sei lá no Chapeuzinho Vermelho, o que é o... Tem o caçador, né? Qual é o papel do caçador ali? Ele não é um justiceiro, talvez. É o cara justo, é o cara que vai lá e faz justiça. Daria para pensar. Isso não aparece em outros contos? Consegue Aparece. pensar exemplo? Deixa eu... É difícil de lembrar, né? Sim. Mas vamos imaginar, tipo... Sei lá, o lobo mau. O que ele significa ali? O lobo mau é um traidor, né? Porque ele finge que essa é uma coisa e não é. Ele finge que é vovozinho, não é isso na história? Sim. Né? É um traidor, assim como a figura no traidor aparece em outras, não parece? Outros contos de fadas. Sim, igual a madrasta da Branca de A Neve. madrasta, perfeito, né? Então tudo isso, gente, de alguma forma são arquétipos, ou seja, são personagens que remetem a personagens coletivas, a imagens que nós compartilhamos entre nós, tá? Para ficar mais claro, eu peguei alguns exemplos aqui também para mostrar para vocês, ó. Então aqui a gente está pensando já isso na publicidade, tá? Arquétipos das marcas, por exemplo. Tem gente que estuda isso dentro da publicidade. Então tentei colocar aqui como se fosse essa roda para a gente tentar enxergar alguns arquétipos. Não todos. Depois eu coletei alguns exemplos em anúncios, tá? Mas vamos tentar imaginar. Ó. Então vocês estão vendo aqui que essa roda está dividida entre 3 grandes arquétipos dentro de uma chave que seria a motivação 1, a independência e a realização, 3 arquétipos no risco e na excelência, 3 arquétipos na comunidade e prazer e 3 arquétipos no a estabilidade e controle. Tá? Tudo isso é claro que a gente está pensando dentro da publicidade. Não são os únicos arquétipos, tá? Os arquétipos não é uma coleção, assim, né? Não é uma coisa palpável, é só isso, enfim, né? A gente está pensando em grandes imagens divididas coletivamente pelas pessoas que estão inseridas na cultura. Então, nós temos o arquétipo do sábio. Vamos fazer um exercício, ó. Vamos fazer um exercício, vocês tentam me ajudar. Eu vou lendo aqui o nome dos arquétipos e vocês tentam imaginar um personagem. Não precisa ser no conto de fadas, tipo no cinema, na literatura, que talvez caiba nesse arquétipo. O sábio. Quem poderia ser o sábio? Em Harry Potter é o Dumbledore. Dumbledore, o professor. Sim. Vamos pensar no Harry Potter e se alguém lembrar outros exemplos também. Opa, só um pouquinho. O explorador, que é aquele que defende a ideia da liberdade, né? Aquele que compraria o Jeep Renegade. Quem poderia ser? Pode pensar em outras figuras do cinema. Não poderia, talvez, ser o Indiana Jones? Do Star Wars, seria alguém? O Frodo. O Frodo? Frodo no Senhor dos Anéis. Isso. O inocente, aquele que de alguma forma está buscando segurança, precisa ser protegido. É o Harry Potter mesmo, será? Não. Tô pensando, prof. Peraí. Esse poderia ser uma das princesas dos contos de fadas. É, sim. Uma princesa, pode ser. E quem que é aquele que é o cara comum, assim, que está simbolizando todo mundo?
É o Harry Potter ou não? Porque o Harry Potter é especial, né? Ele tem uma marca lá. Aquele que caiu de gaiato numa história, assim, tipo, ele virou um herói, mas ele não tem nada de especial, O aparentemente. Neville. Neville é quem? O Neville Longbottom. Coitado! Desculpa. Esse é do Harry Potter, né? Oi, eu não... O Weasley. Pode me falar que eu... Vocês falaram Neville, quem que é Neville, que eu não sei. O Neville é aquele que ganha o Lembrol. É o quê? É de Harry Potter, prof. Ele ganha um Lembrol no início. Tá. No final, ele acaba Tá. matando a última Horcrux. Pode ser. Eu não conheço muito, tô acreditando em vocês. O bobo da corte, aquele que geralmente tem uma função cômica. A Luna, O Simas. de Harry O Potter Simas também. também. O amante, ou amante, aquele que de alguma forma pressupõe algum tipo de romantismo, de ligação emocional, de intimidade. A Gina. O Severo Snape. O Severo. Nossa, Eu tô confiando em vocês. O governante. Não, professor, é brincadeira. Isso daí não dá certo, não. Não? Não, eu só falei pra descontrair mesmo. Então vamos pensar no outro. o governante, eu acho que em Harry Potter poderia ser a Minerva. É. O criador, que é o artista, de alguma forma. Deus. A tia Jo, nesse caso. O cuidador, o protetor. A Hermione. O herói. O Harry. Não é Harry, né? Acho que. O mago, que tem algum conhecimento sobrenatural, assim. Aí dá uma ajuda sobrenatural. Todos, talvez? Todos menos o Harry, né? Porque ele não sabe de nada. Mas não tem alguém que tem alguma conexão A especial? Hermione que tem o vira-tempo, sei lá. Ou os animagos que se transformam, poderia ser. E por fim o rebelde, aquele que vai contra, né, a maré, que tá O fazendo a Draco. revolução. Ó. Então vocês entendem que de alguma forma talvez tenham todos os arquétipos ali, ó. Alguns arquétipos, né? Não todos, porque não tem todos. E aí, gente, tá? Bem legal, dá pra fazer exercício no Harry Potter, em vários outros, né? Mas aqui talvez tenha bastante personagem pra gente fazer exercício. E aí eu pensei em alguns, e vocês me ajudem a pensar em outros, se vocês lembrarem. Pensei em alguns garotos propagandas, que parecem em anúncios clássicos, pra gente pensar na figura dos arquétipos, talvez. Vocês lembram lá do Garoto Bombril? Lembram dessa publicidade? Nem tem mais, né? Porque ele foi aposentado. Vocês lembram? Lembro vagamente, mas lembro. Que era sempre o mesmo ator, né? Que, sei lá, deve ter ficado 20 anos, né? Daí eles faziam 1000 brincadeiras. Que arquétipo era dele? Me parece que ele tinha mais uma coisa do bobo da corte, alguém que descontraía, né? Que fazia uma piadinha, e estava sempre rindo. Me dá a impressão que é isso. Mas ao mesmo tempo era um cara comum, né? Que estava vestido ali como um especialista, mas era tipo... Dá a impressão para mim, né? Que lembro, assim, que era meio que... Sabe aquela imagem do vendedor que bate na tua porta? Tipo, nem tem muito. O representante comercial, que nem tem mais muito isso, mas que ia lá batendo na porta para vender uma Barça, sei lá, vender Bíblia. Mais ou menos isso, assim. Um cara comum, mas meio numa pegada de um bobo da corte, assim. Lembra o Tony Ramos lá na Friboi? Por que será o Tony Ramos? Por que será que a Friboi contratou o Tony Ramos e não o... Sei lá quem poderia ser. O Ratinho, vamos pensar qualquer um. É legal, né, imaginar isso, só fazendo exercício de imaginação. Por que o Tony Ramos e não, vamos ver, outro ator famoso? E não o, sei lá, tá meio sumido, mas o Thiago Lacerda. O que será que a figura do Tony Ramos representaria mais que o Thiago Lacerda? O que vocês acham, gente? Sei Eu lá, vou professor,
o Tony Ramos passa... Pra mim não, né? Mas pros outras pessoas pode ser que ele passa mais confiança pelo fato dele ser mais velho, já ter feito várias novelas. Não sei se isso... Ele parece que passa mais a figura do pai, né? De alguém parece calmo. que é real mesmo. Tipo, compre Friboi que dá boa, mas... Sim, ele tá emprestando, né? Embora depois deu maior nhaca, né, na Friboi. Mas era a ideia me parece que o arquétipo era justamente do sábio, né? Diferente de um ratinho. O que o ratinho seria? Qual é o ratinho para vocês? Pensa assim, ó. Vamos imaginar o ratinho fazendo propaganda de carne. Até talvez faça. Mas pela figura do ratinho, qual seria? Será que é o arquétipo do sábio? Ah, professor, só dele ter o nome de ratinho, né? Já não vai cair bem pra ele fazer negócio de carne. Mas enfim, eu não tô nem pensando no produto, mas... Né? Não, pensando se fosse assim... de carne, digamos, assim, ou de alimento. Mas, tipo, eu acho que não passa tanta... Mas ele faz alimento, ele faz aquele Todd lá, né? Aquela marca barata de que é achocolatado. Faz? Aí, ó, uma marca... Ele fazia antigamente, quando passava na TV, ele fazia, não sei se faz ainda. Não é ele que faz a propaganda daquele talarico lá, daquele vinho que aparece no SBT? O vinho é dele, professora. É, porque tem ele, né, na embalagem. É o pai dele, na verdade. É o pai dele ou o avô dele, se eu não me engano. Ah, tá. É uma homenagem. Mas só imagine assim, ó. Não tô nem pensando na Friboi, nada. Imagina assim, um ratinho numa publicidade. Será que ele é o arquétipo do sábio? Não me parece. Não. O bobo da corte, né, prof? O bobo da corte. Talvez não um rebelde. Pra mim, ele tem uma coisa meio desconstruidona, assim. Meio falar qualquer coisa. Não tem uma coisa meio assim? Tem, prof. Então não dá muito para dizer que é o sábio. Não, imagino que não. A segurança, porque ele fala o que dá na telha. Sim, sim. Tem um pouco onde eu estou tentando chegar, assim. Então, vejam, a publicidade... De novo, aquela frase que aparece no slide anterior, tá? A publicidade, enquanto discurso cultural, ela está refletindo esses arquétipos da cultura, certo? Outra clássica, talvez vocês não lembrem, né? Mas um outro garoto propaganda famosíssimo, que a Kaiser, nos anos 80, tinha o baixinho da Kaiser, que era obviamente um baixinho, que sempre aparecia tomando Kaiser, né? Na época em que a propaganda de bebida ainda aparecia pessoas tomando, né? Então tinha sempre uma coisa assim de, sei lá, numa situação coletiva, numa festa, daí sempre perguntava alguma coisa pro baixinho da Kaiser, que era alguém que era mais baixo de todo mundo, propositadamente, né? Ele nunca falava nada, assim, tipo, ele meio que interagia sem falar, sabe? Meio como se fosse um anãozinho. E ele era chamado baixinho da Kaiser. Me parece que o arquétipo é um pouco do cara comum, assim, né? Tipo, deixa o cara fale, vamos pensar para a pessoa mais simples que tem aqui no ambiente para ele opinar, assim, embora ele nunca opinasse. O inocente, o ingênuo, tinha um pouco uma coisa assim. E me lembrei de uma outra mais recente. Lembra lá do Poço Ipiranga? Que tem essa propaganda aí que alguém fala, onde é que tem isso? E daí tem um tiozinho na estrada que fala. Sim, prof. Lembro Lembra? dessa. Que arquétipo será que tem a ver? Eu apostei ali também no inocente, na pessoa comum. Alguém membro da comunidade. Que elementos vocês acham que tem nessa figura que nos leva a pensar no arquétipo de inocente? Por que inocente, será? Por que vocês talvez concordem com o inocente? Estou perguntando dessa porque vocês viram essa mais recente. Como é que isso é tensionado aqui? Pelo ambiente em que ele tá, o que ele tá fazendo, tipo, ele tá fazendo um cesto. Quem que vai pensar alguma coisa de ruim? E o Gabi escreveu lá no chat que ele transmite uma imagem de humildade. Transmite humildade. E por que ele transmite humildade, será? Vocês falaram já vários elementos, né? Tem o cenário, é um cenário rural, ele tá fazendo um cesto, né? Tem o arquétipo da pessoa rural, né?
Não tem esse arquétipo? Tipo, como é que nós imaginamos que sejam as pessoas rurais? Pessoas do ambiente rural? Mais simples, inocentes, não sabem de nada. Não é meio isso? Isso é meio um arquétipo também. Não esquenta a cabeça. Não é meio isso, gente? Sim. Só para relembrar então um pouco para vocês como que a publicidade, não por acaso, dialoga com tudo isso, tá? E isso não nasce da publicidade, isso vem lá da psicologia. E por fim, eu queria falar de uma última, né? Claro, deixar bem claro, eu não estou esgotando teorias, óbvio, né? Nem teria como. Mas uma que eu considero bastante interessante, que é a perspectiva do interacionismo simbólico, que pensa no sujeito dentro da sociedade, tá? A imagem que aparece aqui é de um dos autores da linha do interacionismo simbólico, que é o Goffman, um autor que eu gosto muito, eu até já falei em algum momento para vocês, tá? E eu me lembro que eu falei por causa de um livro dele, que é o meu favorito, chamado A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Mas o que prega o interacionismo simbólico e os seus autores, né? Essa linha, ela se unifica porque ela observa o sujeito a partir da sua relação com a sociedade. Ou seja, ela entende que a relação que nós temos com as pessoas em nossa volta tem grande peso na formação do nosso eu, né? Como nós todos vivemos num ambiente social, num ambiente cercado de simbolismo social, o significado atribuído a cada situação ou objeto é determinado pela interpretação coletiva desses símbolos. Nós todos, de alguma forma, desempenhamos papéis, tá? Por isso eu coloco essa frase, não tem a ver com interacionismo simbólico, é uma frase de Shakespeare, que está numa peça de Shakespeare, mas eu acredito que traduz muito bem o que é a proposta do interacionismo simbólico. Diz assim: o mundo é um palco e os homens e as mulheres são meros atores. Então, segundo o interacionismo simbólico, nós todos estamos desempenhando papéis o tempo inteiro nas nossas vidas. Tá? Lembra que eu expliquei isso em alguma das aulas lá? Eu acho que é quando eu falei de antropologia, né? O Goffman, por exemplo, ele tem uma área do estudo dele que é a chamada microsociologia do cotidiano, que ele tenta entender como que, de alguma forma, se nós pegarmos só uma microsituação, por exemplo, quando a gente entra no elevador, acontecem uma série de papéis ali que são desempenhados, né? Quase como se fosse uma orquestra. É a imagem muito legal da orquestra. O que é a imagem da orquestra, gente? Como que funciona uma orquestra? A orquestra funciona sozinha na individualidade dos músicos? Não, né? A orquestra só existe na medida em que um faz uma coisa em consonância com o outro faz, em consonância com o outro faz. Quase como se fosse um mecanismo, né? Tipo, uma coisa aciona a outra. E a música existe porque cada um faz a sua parte. De alguma forma, o interacionismo simbólico está imaginando disso, de alguma forma, né? Nós, aqui dentro da sociedade, nós desempenhamos papéis e as nossas decisões de consumo também têm a ver com o desempenho desses papéis que nós atuamos o tempo inteiro, tá? Então, isso não quer dizer, não tem a ver, quando a gente pensa em desempenhar papéis, em atuar, nós não estamos falando de fingimento, de mentira, nada disso, certo? Nós desempenhamos papéis. Nós aqui na situação, nós estamos num papel. Eu estou no papel de professora, vocês estão no papel de alunos, tá? Vocês sabem as regras para desempenhar esse papel. Assim como eu sei certas regras para desempenhar esse papel. Não quer dizer que seja o único papel que nós desempenhamos na vida. Quando vocês desligarem a aula aqui, vocês vão desempenhar outros. E eu vou desempenhar outras, tá? Eu vou desempenhar o papel de mãe. Vocês vão desempenhar o papel de, sei lá, de namorados, se estiverem com namorado, de filhos, se estiverem com os pais, de trabalhadores, se forem trabalhar. Entendem? É um pouco nessa perspectiva, tá? Conceitos chaves para a gente pensar nisso, né, nessa ideia do desempenho dos papéis, tá? Segundo o interacionismo simbólico, nós todos temos um autoconceito, ou seja, nós temos uma crença sobre nossos próprios atributos. Nós achamos, nós somos assim. E lembre-se sempre daquilo que eu falei lá no início. Isso é a nossa mente consciente falando, tá? O fato de que eu tenha um autoconceito, eu me acho generosa, não quer dizer que necessariamente eu seja, certo? Mas é o meu atributo ao qual eu vejo. A autoestima já diz respeito à positividade do meu autoconceito, tá?
Então, eu me vejo como generosa, não como egoísta. Eu me considero inteligente, não burra, entende? Isso tem a ver com autoestima, que é a positividade no meu autoconceito. Nós pensamos também nessa ideia de um eu real versus o meu eu ideal. A publicidade trabalha muito com essa ideia, né? Quem eu acho que eu sou e quem eu gostaria de ser, né? Então, eu olho lá uma campanha publicitária e eu vejo uma modelo super padrão de beleza, né? O que isso me causa na minha mente, consciente e inconsciente, na minha imagem? O que causa vocês, gente, quando vocês veem uma pessoa que vocês consideram linda? O que vocês acham, assim, que tipicamente, o que o consumidor... Estou pensando não no individual de vocês, mas estou pensando... Porque aqui nós estamos nos adentrando na percepção psicológica disso, tá? Eu estou pedindo primeiro para vocês chutarem. Por que será que a publicidade usa modelos de beleza? Na maioria das vezes. O que isso causa no consumidor médio? Eu ver uma roupa lá e tem uma modelo, uma super modelo vestida com aquela roupa. O que isso tende a causar no consumidor que vê? Talvez a sensação ou a impressão de que ele tendo aquele produto, ele vai se assemelhar àquela pessoa, não sei. Sim, essa é uma resposta boa. Eu olho e eu vejo que se eu tiver aquela roupa, eu vou ser que nem aquela pessoa. Existe talvez uma possibilidade de que eu vejo aquela pessoa e eu me sinto mal porque eu não sou aquela pessoa. Também tem um pouco isso, né? Também possa ter um pouco isso. Mas se fosse então isso, a publicidade já tinha mudado. Entende? Não usaria-se modelos. Então, quando eu voltar lá na semana que vem para falar de neuromarketing, eu vou falar muito nessa perspectiva também, né? O que o cérebro diz que acontece quando a gente olha a imagem de uma pessoa linda? Isso me faz mal, me faz bem, me faz sentir o quê? Tá? E também vamos trazer aqui a ideia dos eus múltiplos, que tem a ver com os múltiplos papéis, né? Nós temos múltiplos eus, segundo o interacionismo simbólico, que desempenham papéis sociais diferentes, tá? Então, eu, enquanto estudante, desempenho um papel, tomo certas decisões. Eu, enquanto pessoa que está numa balada, sou uma pessoa completamente diferente, né? Tanto que os textos brincam assim, tipo, talvez a tua mãe te visse numa festa. Talvez a mãe de vocês, se visse vocês numa festa, não ia reconhecer, porque não é aquela pessoa que ela convive. Claro que é a mesma pessoa, mas é desempenhando um outro papel, certo? E é nisso que a gente está pensando aqui, mas agora trazendo para a esfera do consumo, tá? Então, as decisões do consumo contribuem, sim, para a definição do eu. Eu monto, de alguma forma, esse papel que eu desempenho também por meio das opções que eu faço de consumo. Certo, gente? Nossa, agora eu tô vendo que já foi 1h40, né? 1h30. Então, eu tô pegando essas colocações de um livro chamado Comportamento do Consumidor, do Michael Solomon, tá? Que é uma bibliografia... Só um pouquinho. Só sair um pouquinho, um segundinho aqui. E eu já volto. Só um pouquinho, eu desliguei a minha câmera um pouquinho, gente. Vocês me confirmam rapidinho? Tá aparecendo meus slides? Alguém leu o slide para mim? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo? Autoconceito? Isso, perfeito. E tem uma imagem de uma menininha com celular, né? Menininha, ótimo. Certo? Prof, pra mim tá aparecendo 5 pessoas juntas. 5 mulheres juntas no slide. Então, acho que tá... Só um pouquinho que eu vou fechar e abrir de novo. Só um pouquinho. Fechar e abrir de novo. E agora?
Gisele, apareceu para ti? Não nada, não sei pro resto. Pra mim Nada? tá aquele slide anterior do coração mais o cérebro. Que engraçado, né? Por que aparece uma coisa para mim e para vocês outra? Vou fechar mais uma vez, só um pouquinho. E agora? A japonesa? Sim, na frente do espelho com o celular. Tá, então é aqui mesmo. Então agora tá todo mundo vendo, né? A moça japonesa com o celular. Beleza? Então, voltando, gente, tá? Então, como a gente estava conversando antes, né? Todas as decisões de consumo, então, de alguma forma, contribuem para essa definição do papel que eu desempenho, né? Por isso que o Michael Solomon nos diz isso. Para que um ator, e aqui nós estamos trabalhando com essa metáfora de que todos nós desempenhamos papéis. Então, em alguma medida, nós somos atores, digamos assim, né? Para que um ator represente um papel de modo convincente, precisará de acessórios da ambientação correta, certo? Então, de alguma forma, nós tomamos essas decisões para conseguir desempenhar bem os nossos papéis que estamos trocando o tempo inteiro. E numa dita sociedade do consumo, você é o que você consome. E o Michael Solomon nos diz assim: um consumidor exibe apego a um objeto até onde este... Nossa, eu acho que eu copiei mal, pera só um pouquinho. Até onde este é usado, tá certo? Para manter seu autoconceito. Os objetos podem agir como uma espécie de proteção, reforçando nossas identidades, especialmente em situações desconhecidas. Então, ele está nos sugerindo aqui, de certa forma, que a nossa relação com os objetos, de alguma forma, vai além do consumo utilitário, digamos assim, né? Da busca por alguma função. Eu preciso de um casaco para me proteger. Muito mais do que isso, né? Eu preciso me proteger, eu digo literalmente, né? Me proteger do frio. Eu preciso não apenas para me proteger do frio, mas eu preciso para eu me sentir parte da sociedade. Eu me sinto para me proteger das ameaças. Eu preciso de um celular de ponta para eu me sentir uma pessoa melhor, né? Do que eu me sinto sem aquele celular X. Entendem, gente? Então vejam que, de alguma forma, a nossa constituição do eu, a definição do eu numa sociedade de consumo está, para o bem ou para o mal, perpassado pelas nossas decisões de consumo. Tá? Então aqui eu peguei alguns exemplos do Solomon, do que ele está nos dizendo, só para vocês entenderem um pouco como essas decisões de consumo se relacionam, né, justamente com essa perspectiva psíquica. Por exemplo, ele nos diz assim, que os estudantes, olha que interessante esse dado, né? Isso ele tá pensando, claro que o livro está pensando naquele conceito americano. Vocês com certeza já viram, né, que em série, em filme, que nos Estados Unidos, geralmente quando as pessoas entram na faculdade, elas vão morar nos dormitórios dentro das universidades. Já viram? Isso, né? Todo mundo já viu isso em filme. Que isso é mais típico aqui no Brasil. Aqui no Brasil, gente, só para contextualizar, né? Isso é mais típico nas federais, né? Que quando a pessoa passa numa universidade federal, ela vai morar, tem as casas dos estudantes, que muitas vezes ela vai morar, mas geralmente são estudantes pobres que vão morar dentro das casas dos estudantes, tá? Quem não tem onde morar, ou não tem como pagar um apartamento, alguma coisa assim, vai dividir um quarto numa casa estudante, que geralmente é bem simples. Nos Estados Unidos isso é mais a norma, então geralmente as pessoas quando vão para a faculdade, elas se mudam para dentro da faculdade, né? E até porque, se eu não me engano, nos Estados Unidos as faculdades são pagas, né? Não tem uma faculdade pública, ou pelo menos as universidades de ponta são todas pagas. Claro, exemplo, gente, para vocês, só para vocês entenderem esse exemplo. Que o Solomon nos diz assim, ó, que tem pesquisas que nos mostram que os estudantes que decoram seus dormitórios lá nesses dorms aí, né, que chama, nessas fraternidades, enfim, tem menos chance de abandonar a faculdade. Olhem que interessante. Ou seja, quem de alguma forma coloca os seus objetos de consumo tende a abandonar menos a faculdade do que aqueles que não decoram. Certo?
Outra questão interessante, outro exemplo, né? As mulheres, quando vão comprar, né? Que, obviamente, isso tem uma diferenciação em gênero. As mulheres tendem a ter certas tendências no consumo, tendência, não quer dizer determinação, e os homens outras. Estudos nos mostram que as mulheres tendem a tomar decisões de compra pensando mais num contexto geral. Por exemplo, quando uma mulher vai comprar uma blusa, ela compra uma blusa imaginando num look inteiro. O homem vai lá e compra uma blusa só pensando na blusa. Só um exemplo. Isso nos levaria, por exemplo, a pensar na publicidade, numa campanha publicitária ou, por exemplo, numa exposição de um produto numa loja, né? De acordo com isso, tipo, se eu for fazer, sei lá, montar lá um manequim, provavelmente eu vou fazer um look completo, certo? Outro exemplo interessante que o Solomon nos diz assim, né? Vejam que interessante. Quando alguém me rouba, quando eu sou assaltada, né? Tomara que nunca aconteça com nenhum de nós, mas me rouba algum bem, isso tende a me levar a uma descrença no senso da comunidade. Eu me rebelo com a sociedade. Eu começo a levantar aqueles discursos. Isso é uma tendência provada, tá? Por estudos. A levantar aquele discurso de tipo, a sociedade não presta, né? Então vejam quanto o nosso apego aos bens de consumo é forte. E é forte também porque eu acredito que os bens de consumo ajudam a consolidar a minha noção de identidade. Eu sou, de alguma forma, aquilo que eu consumo, tá? Lembrando que isso é tanto para o bem quanto para o mal, certo? Outras questões outro exemplo, né, que diz respeito aos elementos psicológicos do consumo. O consumo tipicamente masculino, se a gente for pensar naqueles produtos típicos, vai pensar no carro, no cigarro, enfim, né? O consumo masculino, segundo nos dizem os estudos, é potencializado por necessidades de autocomplementação simbólica de uma identidade e formação, especialmente entre os jovens homens, né? Por isso que produtos de homem, entre aspas, como carros, cigarros, tendem a... Deixa eu ver o que eu escrevi ali. Tendem a usar, ou tendem a ser passados por estratégias comunicacionais que expressem a noção de uma masculinidade normativa, né? Numa masculinidade típica, que hoje em dia nós falamos, muitos estudos conceituam como uma masculinidade tóxica, ou seja, aquele padrão típico da masculinidade agressiva, né? A mulher como um objeto. Então vejam esse anúncio que eu achei e coloquei ali para vocês, né? É um anúncio antigo, né? Claro que dá para notar ali, que anuncia um carro e brinca com essa ideia de Beautiful Bodies by Fiber Fab, né? Lindos corpos pela Fiber Fab, que imagino que seja uma marca do carro. E aí aparece a imagem do carro e aparece a imagem da mulher, né? O lindos corpos, tanto o corpo do carro, tanto o corpo da mulher, né? Então, obviamente, um anúncio aqui pensado num público masculino, mas expressando a ideia de uma masculinidade normativa e não uma masculinidade, não, né, hoje se fala muito sobre masculinidades, não só por um tipo de masculinidade, tá? E aqui nós estamos pensando numa masculinidade típica, né, tradicional, por vezes decodificada como uma masculinidade tóxica hoje, né? Se fala muito disso, porque o homem também é prejudicado por essa masculinidade, né? Ele é, de alguma forma, oprimido por essa masculinidade normativa. Ok, gente, até aqui? Eu já estou chegando no fim, tá? Só para vocês se tranquilizarem. Beleza? Estão aí ainda? Sim, prof. Ok. Eu não vejo vocês, né? Então vamos lá, já estamos terminando. Só no final tem um rápido joguinho, tá? Só pra gente descontrair e aprender mais umas últimas coisas. Então vamos. Então, questões relevantes para a gente finalizar, né? Vejam, os consumidores, eles não necessariamente vão comprar os produtos que combinam com eles, ou pelo menos com a sua autoimagem, né? De como eles se veem, né? Por isso que é muito importante eu pensar nessa estratégia publicitária que desconstrua, às vezes, uma autoimagem construída já pela mídia, que às vezes é uma autoimagem negativa. Ou seja, gente, lembram lá das meninas da 6510 falando sobre isso? Se a publicidade não mostra a mulher em tal representação,
é muito provável que a mulher construa uma autoimagem atrelada a essa construção, digamos assim, redutora, né, do feminino. Se a publicidade mostra os negros sempre num certo estereótipo, é muito provável que os negros acabam construindo uma autoimagem negativa, entendem? E por isso que representatividade é importante, e por isso pensar numa publicidade mais plural é importante, né? Porque a publicidade tende a favorecer uma imagem positiva daquilo que foi desconstruído ou construído negativamente pela mídia ao longo dos anos. Tá clara essa ideia, gente? Por isso que eu coloco ali, ó, a imagem do anúncio da Avon, né? Que uma das garotas de propaganda foi a Carol Conká, tentando justamente desconstruir essa construção, às vezes, redutora do negro na publicidade. Primeiro que o negro muitas vezes nem aparece na publicidade. Ou quando aparece, ele aparece como um coadjuvante, né? Ou ele, às vezes, aparece domesticado, entre aspas. O que eu quero dizer com domesticado? Às vezes aparece com o cabelo alisado. Às vezes aparece e não é com os elementos típicos, né, da negritude, né? Os elementos como, por exemplo, o cabelo afro. Quando a gente aparece aqui a Carol Conká, ela está aparecendo empoderada desses signos, desses símbolos. E é muito importante que a publicidade se atente a isso, né? Porque é uma forma, inclusive, de propiciar uma autoimagem para certos grupos minoritários. E lembre que quando a gente fala em minoritário, a gente não está falando em quantidade, nós estamos falando em minoria de poder, certo? E nesse sentido, os negros, mesmo que em maior número na população, são sim um grupo minoritário, tá? Só trouxe aqui um último dado, então, para provocar vocês a pensar nisso, né? Quanto tudo isso que a gente conversou antes pode ser importante para pensar numa publicidade que use disso a favor dessa, vou colocar essas palavras, pluralização do discurso, tá? Eu achei um estudo, né, chamado Todas, né, com X, uma análise da representatividade da publicidade brasileira, que é feito pela agência Redes desde 2015, tem sido feito isso anualmente, né? E esse estudo, nos últimos anos, né, eles mapeiam a publicidade brasileira e notou o seguinte, olhem que coisa interessante, né? Que dentro dos últimos anos, 11% dos protagonistas que aparecem na publicidade brasileira são negros, dos homens. Dentre todos os homens que aparecem na publicidade brasileira, só 11% eram negros, os protagonistas, ou seja, o personagem principal que aparecia numa campanha, por exemplo. Nas mulheres, 16% das protagonistas eram negras. Dos coadjuvantes que aparecem dentro da publicidade, dos homens, 59% eram negros, 46% eram mulheres. Isso dá uma noção quantitativa para a gente, né? O quanto que o negro está ou não representado, né? É um número que melhorou ao longo dos anos. Não é o ideal, talvez esteja melhorando. Mas tem pesquisadores que já falam do que eles chamam de diversity washing, ou seja, o cuidado que a gente tem que ter para não trazer essa ideia de tentar fazer um discurso de diversidade, mas só na superfície, né? Para camuflar um discurso que nos concretiza. Por que isso aparece aqui, gente? Porque pensem comigo, se eu tenho que 59% dos coadjuvantes são negros, mas só 11% são protagonistas, tentem pensar comigo o número. Isso talvez queira dizer o quê, gente? Que a publicidade está se atentando a trazer a figura do negro, né, dos negros, como personagens dentro da publicidade. Mas ainda eles são pouco empoderados, porque eles aparecem, talvez, quando a gente pensa em coadjuvante, eles estão aparecendo para montar um cenário, digamos assim. Não para ser o líder, não para ser o protagonista, né, de uma ação. Entendem onde quer chegar nesse diversity washing? Ou seja, numa diversidade que está só na superfície, né? Eu coloco negros para dizer que eu sou legalzão, que eu sou plural, mas eles não estão protagonizando. Eles estão quase que compondo um cenário. Claro o que eu quis dizer, gente? É clara essa ideia para vocês? Sim, prof. Sim? Então, eu cheguei a ver esse no site
Da 6510, se eu não me engano, ela tinha uma referência. É porque elas falaram dessa agência, e daí eu cheguei a ver no site dele, no mesmo dia após a palestra delas. É bem Ai, que legal. Ficou falando. utilizam a... Legal. Legal, gente. Se quiserem visitar lá, também recomendo. Recomendo que vocês leiam esses relatórios, né? Que são muito sintomáticos, assim, né? E muito reveladores, eu penso, né? Qual é o mercado que vocês estão se inserindo, né? De como que o mercado também precisa de profissionais que estejam ligados a isso, né? Ligados, estejam conscientes sobre essas coisas. E que usem esses conhecimentos de uma forma consciente. Essa é a grande questão. O que, por fim, eu deixo vocês com esse último slide, tá? E são questionamentos que eu estou levantando para vocês. Não tem respostas, não quero que vocês me respondam agora, eu só estou colocando isso como uma pulga para vocês pensarem. Como é possível pensar numa publicidade responsável que desconstrua lugares comuns ou arquétipos opressores, tá? E como é possível tudo isso que nós discutimos em aula, os arquétipos, o consciente e o inconsciente, né, os valores, como é possível usar esses conhecimentos sobre psicologia de uma forma ética dentro da publicidade, não para manipular as pessoas, não para, tipo, eu vou lá tentar usar o arquétipo do herói, sei lá, ou da masculinidade tóxica, né, para conseguir tal efeito de compra, mas como que eu posso, de alguma forma, usar isso num sentido que agregue tanto as marcas quanto ao público, certo? E como pensar numa publicidade mais inclusiva, que reforce os sentimentos de pertencimento e de representatividade entre os grupos, tá? Para ilustrar isso, né, e de como, de alguma forma, tudo isso talvez possa culminar em ações positivas, eu coloquei essa ação muito legal da Coca-Cola, que vocês devem lembrar, né, que era o Dia do Orgulho LGBT+, que eles fizeram essa ação, né, que eu achei super legal, foi dia 28 de junho, não sei em que ano que foi, que tem aquele ditado, né, desses comuns, não é ditado, é meio uma piada homofóbica. Vocês já ouviram, com certeza, né, vocês lembram dessa ação? Já viram? Essa Coca e Fanta? Sim. Viram? Então vocês sabem do que eu estou falando, né? E aqui nós estamos pensando, então, numa marca, né, que assume para si uma responsabilidade de reconfigurar um discurso homofóbico, assumindo para si, né, tipo, né, de alguma forma dizendo, vocês nos usam para fazer uma piada homofóbica, nós tomamos essa piada para nós e defendemos as pessoas que são atingidas por essa piada. Olha que interessante, tá? Ok, gente? Vamos jogar um joguinho rapidinho? Para terminar? Vamos. Estão aqui? Então, eu vou pedir para vocês entrarem no site, e eu vou entrando aqui. No Kahoot lá, sabe o Kahoot, né? Vocês já jogaram Kahoot, com certeza. Sim. Então, deixa eu botar aqui. Vocês vão entrar no Kahoot. Enquanto isso, eu vou entrar no meu Kahoot aqui para abrir o joguinho com vocês. Já digo para vocês o número para vocês jogarem lá. Vou só fechar a tela aqui um pouquinho. Só um pouquinho para eu abrir. Vou desligar a gravação aqui, tá?